Olá, pessoal! Vamos ajeitar aqui. Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar esse primeiro vídeo da sequência falando sobre hipnose e câncer. Na verdade, vai ter 2 artiguinhos falando sobre dor crônica, fibromialgia e câncer, tá? Fibromialgia e enxaqueca crônica. Bom, primeiro, por que eu decidi gravar nessa sequência de vídeos? Uma porque muitas pessoas têm dúvida, não têm noção do que é hipnoterapia, hipnose clínica, para que funciona, como se aplica, e fazem essa pergunta com muita frequência. Para mim existe muito medo, muito mito ainda acerca da hipnose. As pessoas acham que vão ficar presas no transe, que é perigoso, enfim. Gente, isso tudo é lenda, é tudo mito. E eu vou falar sobre esses mitos nos próximos vídeos, tá? Eu espero que vocês acompanhem aqui. Bom, hoje o conteúdo ele tá um pouquinho mais científico, tá um pouquinho mais sério, né? Justamente porque essa é a minha intenção, é mostrar que a hipnose é algo científico. Porque o que a gente vê, né, hoje em dia sobre hipnose? A gente vê hipnose de entretenimento, o pessoal na televisão, no YouTube, fazendo esquecer nome, fazendo esquecer número, ter crise de riso, torcer pro time que não torce, né, comer cebola achando que é brigadeiro, enfim. Isso é hipnose de entretenimento, gente. Isso é real? Existe, mas não é o nosso objetivo aqui, tá? Aqui a gente vai falar sobre hipnose clínica. Como que a gente pode usar a hipnose para melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? E eu não vou falar ao longo desses vídeos apenas sobre a hipnose e doenças, sejam doenças físicas ou mentais. Não, eu vou falar também como a hipnose pode auxiliar a gente no dia a dia, tá? Com foco, concentração, auxiliando nos estudos, quero fazer uma prova, como pode me auxiliar a perder o medo de dirigir, enfim. Gente, a hipnose pode ser usada, é uma ferramenta fantástica. Eu sou completamente apaixonada pela hipnose, sou meio suspeita para dizer. Então, eu espero que vocês gostem dessa sequência, tá? Esse primeiro vídeo ele tá um pouquinho mais sério, mas é justamente para mostrar esse lado sério da hipnose, já que todo mundo mostra o lado cômico, né? O meu intuito é mostrar a parte científica, a parte séria da hipnose, certo? Então, para a gente começar aqui, eu trouxe essa ementa da portaria do Conselho Federal de Medicina. Essa portaria foi publicada em 99 e essa ementa o que ela diz? Que a hipnose é reconhecida como valiosa prática médica, subsidiária de diagnóstico ou tratamento, devendo ser exercida por profissionais devidamente qualificados sobre rigorosos critérios éticos. Tá? Então, o meu intuito mostrando isso é que vocês vejam que a hipnose é uma ferramenta reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Não só pelo Conselho de Medicina, mas por outros conselhos na área da saúde. Cada vez mais a gente vê o reconhecimento da hipnose, tá? Como auxiliar no tratamento das doenças. Gente, vejam que eu tô falando como auxiliar no tratamento, tá? Cuidado com promessas de curas milagrosas. Pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer, né? Mas assim como na medicina tradicional, não há garantias de cura. A gente não pode prometer cura de doenças, tá? Por isso que a gente sempre fala como auxiliar no tratamento de doenças, tá? Bom, vejam aqui, ó. Dentro dessa portaria mesmo do Conselho Federal de Medicina, tem um trecho aqui que foi publicado na Revista Brasileira de Medicina em 1998. A gente veja como isso é antigo e até hoje as pessoas não conhecem, tá? Essa ferramenta
capaz de mudar a vida da pessoa, muda a qualidade de vida de forma absurda, tá? O que ele diz aqui? Menosprezar a importância da hipnose hoje em dia representa, além de opor-se a diversos relatórios elaborados por comissões especializadas no mundo inteiro, fechar os olhos aos recursos por ela oferecidos. Se existem ou existiram hipnólogos ou hipniatras mal preparados, também existem profissionais de baixa qualidade em quaisquer outras especialidades. Hipniatra é o médico especializado em hipnose, tá? Só para quem não sabe, o nome da especialidade é hipniatria. Bom, aqui eles falam que fechar os olhos para a hipnose hoje não, em 98, imagine hoje, né? Em 2019 que a gente já tem. É a gente fechar os olhos para os benefícios que ela oferece, né? O que a gente vê hoje em dia de estudos sendo feitos na Europa, a França, gente, a França sai disparado sempre na frente dos artigos científicos, mostrando o uso de hipnocitação, cirurgias de cérebro, gente, umas coisas fantásticas, né? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, esses são alguns dos artigos científicos que eu tenho, tá? Esses são os impressos, tem um monte no computador também, que eu vou aos poucos falando para vocês, certo? Tem esse aqui, ó, sobre diabetes, que eu vou falar também mais pra frente, porque tem um paciente com diabetes tipo 1 que tem resultados fantásticos, tá? Vou falar mais pra frente pra vocês. Bom, esse primeiro artigo aqui, ó, ele fala sobre o papel da hipnose no tratamento do câncer, tá? Bom, o que ele buscou avaliar? Isso daqui é uma revisão sistemática, tá? Bibliográfica sistemática. O que é uma revisão sistemática? Eles fizeram um apanhado de artigos científicos nas bases de dados, artigos com o mesmo objetivo, né, de avaliar o efeito da hipnose no câncer, e fizeram uma análise crítica sobre esses artigos, tá? Bom, o que esses artigos buscavam, tá, de modo geral? Eles buscavam avaliar como a hipnose pode auxiliar nos efeitos, reduzindo, né, os efeitos colaterais da quimioterapia e nos efeitos do próprio câncer no organismo da pessoa, tá? Tanto efeitos imediatos quanto efeitos de longo prazo. Então, a hipnose, ela pode auxiliar diminuindo efeitos colaterais da quimioterapia? Pode. E auxilia muito, tá? A qualidade de vida da pessoa melhora de forma gritante, certo? Ele auxilia diminuindo dor, diminuindo ansiedade, diminuindo vômitos, náuseas, diarreias. Gente, a gente consegue uma melhora global do paciente, tá, usando a hipnose. Então, isso está comprovado aqui nesses artigos. Esse daqui, o que eles mostram? Que as evidências sugerem que a hipnose pode auxiliar, tá, na redução dos sintomas, como náuseas e vômitos no câncer de mama, nas mulheres com câncer de mama, diminui a dor em diversos contextos. Então, essa questão da dor, ela não é só para o câncer, tá? A hipnose diminui dor em todos os contextos, dor de enxaqueca, fibromialgia, dor muscular. Quando eu vou para academia, eu treino, mudo o treino, tá muito pesado, dá aquela dor forte muscular, eu uso hipnose, tá? Ela consegue aliviar dor em diversos contextos. Então, isso mostra aqui também. E também reduz os níveis de ansiedade e sofrimento geral, de forma geral, tanto em adultos quanto em crianças, tá? E essa questão dos procedimentos cirúrgicos e médicos sempre gera um estresse,
tá? Um sofrimento de algum tipo. A hipnose ajuda nisso também, diminuindo esse estresse e esse sofrimento durante os procedimentos cirúrgicos. Então, ela só vem a contribuir de forma significativa para o paciente, tá? O que mais que esse artigo aqui encontrou? Que as pesquisas mais recentes têm achado resultados promissores com o uso da hipnose na redução das ondas de calor nas mulheres com câncer de mama, tá? Devido ao tratamento, as mulheres têm aquelas ondas de calor e isso é possível aliviar com a hipnose. Bom, próximo artigo, publicado em 2017. Esse artigo aqui é uma revisão, uma meta-análise, tá? Qual a diferença da meta-análise para a revisão sistemática? Na meta-análise também é feita uma revisão sistemática de literatura, então ele faz um apanhado de artigos científicos nas bases de dados, só que aqui é aplicada uma análise estatística, tá? Para poder avaliar o efeito e ver se realmente foi eficaz ou não, no caso aqui a hipnose, tá? Então eles verificaram que o objetivo deles era avaliar o efeito da hipnose na ansiedade, tá? Dos pacientes com câncer, e foi aplicado então uma análise estatística nessa revisão bibliográfica. Bom, eles fizeram um levantamento de 20 artigos, tá? Desses 20 artigos eram todos para avaliar o efeito da hipnose, tanto efeito imediato quanto de longo prazo, na redução da ansiedade dos pacientes com câncer. Como assim efeito imediato? Hipnose alivia de imediato já? Sim. Eu tenho um paciente que a primeira vez que foi, ele sofre de dores crônicas, tá? Dores neuroplásticas, e a primeira vez que ele foi até engraçado. A gente não tinha feito a terapia em si, a gente fez uma anamnese, uma conversa, e eu fiz um exercício de hipnose com ele. E ele chegou com muitas dores nas pernas e ele saiu de lá sem dor. E ele, na hora de ir embora, ele brincou, ele falou: isso aqui tem pacto com o capeta, né? Porque eu tô sem dor, minha dor foi embora. E ele sofre muito com as dores. Então o efeito é imediato, tá? Bom, o que esse estudo encontrou? Então eles fizeram esse levantamento de 20 artigos, né? E eles encontraram que a hipnose tem um efeito significativo na redução da ansiedade de pacientes com câncer, tá? Tanto efeitos imediatos quanto efeitos de longo prazo. E isso em ambos os sexos, tanto em homens quanto em mulheres. E vejam aqui que interessante, eu não estou conseguindo pegar a setinha aqui para mostrar para vocês, para pôr aqui no texto. Mas eles encontraram que o efeito foi maior em pacientes pediátricos, tá? Por que isso? Gente, criança, ela vive em hipnose, tá? Ela vive em constante estado de hipnose. Então, o resultado da hipnoterapia para a criança é fantástico, tá? A criança é muito mais sugestionável do que o adulto, ela não está o tempo todo racionalizando e tendo aquela visão crítica das coisas, ela simplesmente aceita as sugestões que são dadas para ela, né? E isso facilita muito o processo, é muito bacana. Então aqui eles encontraram o quê? Um efeito muito maior, né? Mais significativo em pacientes pediátricos, nas crianças, com doenças hematológicas malignas, tá? E durante os procedimentos médicos, tá? Que geravam algum tipo de sofrimento essas crianças. E mais uma variável que eles analisaram. Existe a terapia feita por um hipnoterapeuta e existe a auto-hipnose, tá? Eu vou falar com mais detalhes mais pra frente, mas só para contextualizar, para vocês entenderem o resultado desse artigo. A auto-hipnose é quando a pessoa mesmo faz a indução da hipnose e escuta um áudio, tá, com as sugestões para alívio de dor, no caso, por exemplo. Tá? Isso é um exemplo.
o que eles encontraram aqui? Que a terapia fornecida por um terapeuta, ela é muito mais efetiva do que a auto-hipnose, tá? Então, quando você tem alguém para te auxiliar, para te conduzir durante a terapia, é muito mais efetivo, certo? Bom, vamos lá. Próximo artigo é esse aqui de 2015, tá? Não consigo pegar certinho aqui para vocês. Mas aqui é um artigo específico sobre câncer de mama. Gente, o que tem de estudo sobre câncer de mama e hipnose, eu acho que é o que ganha disparado, assim, né? Nesse artigo aqui, eles buscaram avaliar o efeito da hipnose no câncer de mama nas mulheres que já tinham diagnóstico de câncer de mama, nas mulheres que são sobreviventes do câncer de mama e nas mulheres que ainda estavam passando pelo processo de diagnóstico, tá? De que forma que a hipnose pode auxiliar essas pessoas, essas mulheres? Mas como assim? A mulher não tem nem diagnóstico de câncer de mama e ela pode auxiliar, a hipnose pode auxiliar nesses casos? Com toda certeza, gente. Eu trabalho e sempre trabalhei em laboratório de patologia. Nesse tipo de serviço a gente faz análise das peças cirúrgicas e das biópsias para fazer o diagnóstico de câncer e outras demais patologias. E o que é extremamente comum a gente ver? As pessoas chegarem com a biópsia para entregar para análise aos prantos, tá? A pessoa não sabe se ela tem câncer ou não, mas o estresse que gera só da pessoa pensar na possibilidade de estar com câncer é enorme, tá? Então, não só no paciente, mas nos familiares também. Então, a hipnose pode auxiliar demais nesses casos também, tanto nas pessoas, nos familiares, quanto no próprio paciente. Bom, então esse artigo aqui buscou avaliar, né, o efeito da hipnose nessas 3 categorias de mulheres com diagnóstico, as sobreviventes e as que ainda estavam passando pelo diagnóstico, né? Também uma revisão de literatura, foi feito um levantamento de estudos, mas nesse caso aqui foram estudos randomizados e controlados, tá? E o que eles buscaram avaliar aqui nesses artigos? Dor, sofrimento entra aí como a questão da ansiedade também, tá? E do estresse gerado pelo câncer. Então, a dor, o sofrimento, a fadiga, a náusea ou vômitos e as ondas de calor associadas ao câncer de mama. Esses foram os principais variáveis que eles estudaram, que eles buscaram aqui nesses artigos, tá? Total aqui foram 1.357 pacientes incluídos, enfim, vamos direto para o que interessa para a gente, a conclusão aqui. Aqui o que eles dizem? Foram encontrados resultados promissores, embora esparsos, promissores da efetividade da hipnose como auxiliar no tratamento do câncer de mama. Tá? Eles colocam esparsos porque são poucos, infelizmente, os mais recentes são poucos estudos ainda que tem. Esses estudos acerca da hipnose existem desde a década de 50, mas eles estão sendo mais enfatizados agora, mais recentemente, tá? Então ainda a gente infelizmente não encontra tantos estudos assim. Mas o que ele fala assim? É necessário mais pesquisas, né, para a gente poder fazer mais inferências em relação a esses resultados, mas que enquanto a gente não tem esses resultados, a hipnose ela pode ser considerada como um auxiliar efetivo no tratamento de mulheres com câncer de mama e nos sintomas associados tanto ao câncer quanto aos efeitos colaterais da quimioterapia, tá? Bom, em relação a câncer, foram esses artigos que eu trouxe hoje para vocês, e tem mais 2 aqui que eu trouxe falando sobre dor. Tá? Hipnose no manejo da dor crônica, esse daqui foi de 2017, certo? Nesse artigo aqui, eles buscaram avaliar a dor, tá? Redução da dor, da ansiedade e da depressão, certo?
quais foram as duas categorias de dores que eles trabalharam aqui, que eles estudaram? Fibromialgia e enxaqueca crônica, tá? Foram os dois grupos de pacientes estudados. Então, ele coloca aqui, né, tratamentos durante 5 sessões, 5 semanas, né, com sessões de hipnose, com duração de cerca de 1 hora cada sessão. Bom, o que eles encontraram aqui? Um efeito significativo na redução da dor, tá? Da dor crônica e nos níveis de ansiedade e depressão, tanto dos pacientes com enxaqueca quanto nos pacientes com fibromialgia. Porém, no grupo com enxaqueca, o resultado foi melhor, tá? Eles encontraram mais efeito no grupo com enxaqueca do que no grupo com fibromialgia, embora em ambos tenham encontrado resultados satisfatórios, certo? Bom, próximo também é associado com dor, tá? É um artigo de 2016. Esse artigo aqui foi com pacientes idosos hospitalizados, todos eles estavam internados, tá? Eles estudaram 53 pacientes, a idade média desses idosos eram de 80 anos, e eles dividiram em 2 grupos esses idosos. Então, um grupo passou por hipnose e o outro grupo foi para massagem, certo? Massagem relaxante para alívio de dor, que também é bem efetivo. Então, o que eles encontraram de resultado? A dor diminuiu em ambos os grupos, tá? Tanto o grupo massagem quanto o grupo hipnose tiveram melhoras na escala de dor, tá? Eles aplicaram escalas, né, para avaliar a dor, o grau da dor, antes e depois. Porém, sempre tem o porém, no grupo com hipnose o resultado foi muito mais significativo, tá? Então, a gente teve um resultado melhor no grupo hipnose, o resultado foi imediato, tá? E, detalhe, ele se manteve, tá? Posterior também, não foi só naquele momento, tá? Ele se manteve ao longo do dia. Ao final do estudo, eles avaliaram após a alta também do paciente. Então, enquanto o idoso estava hospitalizado, ele teve as sessões. Depois ele parou com as sessões. E aí, 3 meses, esses efeitos se permaneceram, vamos dizer assim, por 3 meses. Depois de 3 meses, eles perdiam efetividade, tá? Depois de 3 meses da alta hospitalar. Bom, então aqui fica para vocês algumas evidências científicas, certo? Da hipnose, de como ela pode auxiliar as pessoas com câncer, pessoas com dores crônicas, qualquer tipo de dor, tá? Gente, hoje em dia tem uma especialização dentro da hipnose que é para parto, dor do parto. Então a mulher não precisa passar por nenhum tipo de sedação, nenhum tipo de anestesia, tá? Ela fica sob hipnose durante o parto. Isso é muito bacana também. E depois também eu posso falar para vocês que eu acho super interessante sobre hipnose de emergência, em situações de emergência, em acidentes, em queimaduras. Gente, o resultado com queimadura é muito fantástico. É muito fantástico. Eu vou trazer depois alguns artigos para vocês também, para falar um pouquinho sobre queimaduras. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos, eles serão um pouquinho mais dinâmicos, um pouquinho mais descontraídos, tá? Esse aqui foi um pouquinho mais sério, né? Cheio de artigo, cheio de coisa. Mas os próximos serão mais tranquilos, tá? Espero que vocês gostem e vão acompanhando aí para vocês entenderem um pouquinho sobre hipnose. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre o que é a hipnose, tá? Todo mundo já passou por hipnose, você já foi hipnotizado, você vive em hipnose, né? Várias vezes ao dia a gente entra em transe hipnótico, e eu vou explicar isso no próximo vídeo, e vou falar um pouquinho sobre os mitos da hipnose. Então, acompanha aí, próximo vídeo,
introdução sobre o que é hipnose. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.